Olá, tudo bem? Sou o professor Hernaldicas. Os alunos me conhecem muito porque todos os anos temos as melhores notas 980 e nota 1000 na redação do Enem. Mas dessa vez eu estou disponibilizando para você um curso completo de interpretação de texto para o Enem. Já fizemos vários vídeos, então você acesse aí o nosso material gratuito. E hoje vamos falar de interpretação de texto naquilo que é a essência da prova de linguagens e suas tecnologias, que é justamente o gênero textual. O gênero textual é uma obrigatoriedade na prova de linguagens no Enem. E não só no Enem. A Unicamp trabalha com gênero textual, a Unesp trabalha com gênero textual. Olha, os grandes vestibulares, a FUVEST trabalha com gênero textual, de modo que nós podemos dizer, não há vestibular sem gênero textual. Então foca aí, vamos ao nosso trabalho com gênero textual. O gênero textual é uma necessidade no vestibular. Por quê? Porque o gênero textual ele é reflexo da nossa prática social. Nós nos relacionamos, nós estabelecemos comunicações por meio de gêneros. Para você ter uma ideia, não que ele tenha nascido agora, de maneira alguma, mas ele se fortaleceu na época da pandemia, que é o gênero tutorial. Então veja, como ele se organiza, quais são os elementos linguísticos que fazem com que um tutorial determine, estabeleça um processo de comunicação e se firme enquanto gênero textual. Então veja, são muitos os gêneros textuais que nós conhecemos, muitos, e outros que nós nem imaginamos. Mas os principais gêneros textuais com os quais o Enem dialoga e estabelece relação todos os anos são os principais gêneros textuais que nós vamos apresentar para vocês. Aqueles que nós sabemos, certeza, olha, a probabilidade é muito alta desse gênero estar presente nessa prova também. O primeiro gênero que nós vamos tratar é o gênero crônica. É o gênero crônica. O que é uma crônica? É um relato do cotidiano. A crônica sempre vai dialogar com algum traço do cotidiano. Ela vai mirar em algum ponto da prática social, da vida social, e estabelecer um diálogo com esse retrato, com esse perfil do universo em que o homem está inserido. É por isso que a crônica também, ela vai exigir do candidato justamente a atividade, a percepção. O aluno vai ter que fazer inferências, buscar os implícitos, buscar os pressupostos, os elementos linguísticos que estão desencadeando, ora, a ironia, desencadeando uma crítica social. Enfim, um leitor, na prova do Enem, o Enem espera que esse leitor seja um leitor ativo, então você tem que um leitor, é um candidato leitor ativo, participativo, reflexivo, que sabe perceber que a crônica, como relato do cotidiano, ela procura, evidentemente, trazer uma ironia, trazer uma crítica social, e também ela serve para entreter, passar o tempo. O meu mestrado foi nas crônicas jornalísticas de Machado de Assis. E o Machado de Assis mostra que o cronista se ocupa
com as miudezas do cotidiano. Aquilo onde as pessoas não observam direito, o cronista mira. E nesse mirar, ele convida o leitor a entrar em contato com um outro universo, que é o universo textual, que é o universo narrativo, que é aquilo que determina a enunciação. E o candidato na prova do Enem tem que buscar o sentido dessas crônicas. Professor, quais são os principais cronistas que sempre estão presentes nos vestibulares? Olha, hoje nós temos o Luiz Fernando Veríssimo. Veja bem, Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, e hoje nós temos o Luiz Fernando Veríssimo, um grande cronista, entre outros, não é? O Brasil é um país de cronistas e a crônica sempre está presente porque ela tem uma força muito grande nas provas de língua portuguesa aqui no Brasil. O primeiro trabalho nosso, então, será sobre a crônica. Vamos ler a crônica e descobrir o que ela pede para o candidato. Vamos lá? Este é um curso bem prático de gêneros textuais, mas voltado para exercícios. Mire o professor, vamos aí com a minha tela. Vamos com a minha tela. Então nós temos aí um primeiro texto. Essa é uma crônica do Dalton Trevisan. Mistérios de Curitiba. O negócio. Grande sorriso do canino de ouro. O velho Abílio propõe às donas que se abastecem de pão e banana. Como é o negócio? De cada 3, dá certo com uma. Ela sorri, não responde, ou é uma promessa a recusa. Deus me livre, não. Hoje não. Abílio interpelou a velha. Como é o negócio? Ela sorriu, olhinho baixo. Abílio espreitou o cometa partir. Manhã cedinho saltou a cerca. Sinal combinado, 2 batidas na porta da cozinha. A dona saiu para o quintal, cuidadosa de não acordar os filhos. Ele trazia a capa de viagem, estendida na grama orvalhada. O vizinho espionou os 2, aprendeu o sinal, decidiu imitar a proeza. No crepúsculo, pam-pam, 2 pancadas fortes na porta. O marido em viagem, mas não era dia do Abílio. Desconfiada, a moça surgiu à janela e o vizinho repetiu. Como é o negócio? Diante da recusa, ele ameaçou. Então você quer o velho e não quer o moço? Olhe que eu conto. Muito bem. Quanto à abordagem do tema, é isso o nosso comando da questão, quanto à abordagem do tema e aos recursos expressivos. Então fica bem atento aí. Por quê? Porque nós temos a abordagem do tema, é o que a crônica faz, um retrato do cotidiano. A crônica, ela estabelece justamente um retrato do cotidiano. E esse retrato do cotidiano, quando ele vai retratar o cotidiano, ou é para uma crítica social, ou é para uma ironia, ou é para um entretenimento apenas, mas sempre a crônica mira o traço do cotidiano. E nesse momento o comportamento das pessoas, né? Nesse momento o comportamento das pessoas. E aí nós temos nesta crônica algo que é importante para nós. Professor, existe crônica filosófica? Sim, é a chamada crônica reflexiva. É a crônica reflexiva. Ela se aproxima muito de um texto dissertativo. Ô professor, mas qual a diferença então da crônica filosófica, da crônica dissertativa com um texto dissertativo? A crônica, como é relato do cotidiano, ela vai colocando muitas figuras de linguagem. Ela vai explorando muito o metafórico.
ao contrário de um texto dissertativo, ao contrário de um texto filosófico. Professor, nós temos crônica lírica. Sim, nós temos crônica lírica. Nós temos crônica lírica por quê? Porque a crônica lírica, ela traz justamente os sentimentos, as emoções. As emoções. Professor, nós temos alguma crônica didática? A crônica didática é uma mistura de outras crônicas e assim por diante. Então nós temos vários tipos de crônicas. Mas aqui, o Dalto Trevisan está mirando o quê? Mirando o comportamento das pessoas. Como as pessoas se relacionam. As pessoas se relacionam com um traço do cotidiano, que é um traço... Como é um negócio? Olha, essa palavra como é um negócio é uma expressão vaga, desprovida de sentido, a não ser no espaço da comunicação. Se eu perguntar para você como é um negócio, há muitas, as palavras, os sentidos, então, são amplos, mas dentro do sistema de comunicação, dentro do contexto em que os personagens se estabelecem, o velho Abílio, as senhoras que apareciam e depois o vizinho que apareceu. Como é um negócio, se torna um espaço de comunicação entre o velho Abílio e as senhoras, mas você percebeu que não é mais espaço de comunicação entre o vizinho e a moça. É por isso que nós temos, quanto à abordagem do tema e aos recursos expressivos. Então, veja que a crônica, ela traz esta particularidade, não é? Qual seja a particularidade de mirar o comportamento do ser humano, de mirar o comportamento do ser humano no dia a dia. Como é que o homem estabelece a sua relação com as pessoas, com as coisas, com os objetos. E aí nós temos na alternativa C, o Dalto Trevisan explora como tema a ironia, não é? É um traço irônico. E aqui nós temos duas concepções, a ironia e o entretenimento, que são traços importantes da crônica. Essa crônica, ela está fazendo uma ironia, que é justamente uma figura de linguagem que desperta o interesse no outro. Como é o negócio? Olha só, qual é a ironia? Como é o negócio? Quando nós falamos como é o negócio, pensamos em algo muito importante. O negócio, um tratado, o negócio, uma ordem manifestada por princípios, por encadeamentos. O negócio, você pressupõe um arranjo empresarial. Como é um negócio? Parece-me ser algo muito importante. Mas, na verdade, esse negócio, o que é? É um encontro amoroso. Tudo bem? Como é um negócio? É justamente nós criamos palavras, às vezes palavras nobres, para representar os nossos traços, talvez mais mesquinhos, como a traição, não é? Como o oportunismo, como a chantagem e assim por diante. É por isso que nós temos aí uma leitura boa. Fica mirado nisso, fica mirado porque deu a alternativa C. A alternativa C, não é? Que ele mostra justamente essa particularidade. Volte lá com o professor. A alternativa C, onde ele mira, olha, o irônico, pois apresenta com malícia a convivência entre vizinhos. Não é? A malícia, como nós percebemos a malícia aí? Nós percebemos a malícia por meio das inferências, dos implícitos. E qual é o traço da crônica que se estabelece? Como eu já disse para você, o traço da crônica é mostrar que existe uma palavra ampla, nobre, como é o negócio, que parece-me ser uma discussão alta, profunda, mas é apenas um traço do cotidiano, uma forma das pessoas esconderem e criarem formas de se relacionarem amorosamente.
Não vá por aí saindo dizer qual é o negócio para começar um encontro amoroso. Esta é uma crônica retrato do cotidiano. Se gostou, dá um like aí. Volto daqui a pouquinho com novos gêneros e novos exercícios para vocês. Ficou a crônica, alternativa C. Um abraço, dá um like, porque eu volto daqui a pouquinho no nosso trabalho de interpretação.